Realmente você tem um processo, um projeto no reino de Deus. Só que o que você está vivendo é para te criar estrutura, porque chamado não é significado de autoridade. Chamado é significado de posicionamento a estar. Eu fui chamado para estar executando. Mas o que vai me dar autoridade é o preparo, é o processo. Pular o processo é fugir do preparo. E sem preparo, você não tem autoridade. Meu Deus. Entender que é necessário estarmos aqui para nos preparar para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Glória. Aleluia. Sabe por que tem gente se arrebentando aí fora? Tem chamado, mas não foi preparado. Aleluia. Tem chamado, mas não passou pelo processo. Ele pulou o processo. E se você pula o processo, você não está pronto. Prepara, te deixa pronto para viver o propósito. Eita. Nós devemos entender que não é o que eu aprendi lá fora que vai me fazer ser grande aqui dentro do reino de Deus. Porque no reino de Deus a gente já aprendeu que nós somos amassados pela glória, né? Para voltar ao formato de criança. Essa é a mensagem que nós temos nessa noite. Deixamos por reflexão. Glória a Deus. Queria se colocar de pé. A gente está entrando na gloriosa missão da palavra. Queria chamar aqui o nosso pastor. Glória a Deus. Nosso pastor aqui, ele é tio do nosso Alex da Batera. Tá? Amém. Glória a Deus. Que é a benção desse ministério. Tá? Estenda a mão para cá para a gente estar orando. Senhor, soberano Deus e eterno Pai, diante da tua presença, Pai, eu te entrego, Senhor, a vida do teu filho, do teu servo, Pai, que está com a responsabilidade de trazer a sua gloriosa e santa palavra, Senhor. Usa o teu filho, usa o teu servo da forma que o Senhor queira. Senhor, venha falar em nossos corações, não o que nós queremos, mas sim o que nós necessitamos. Usa o teu filho, Senhor, mesmo que seja, Pai, uma palavra de exaltação, mas que seja, Pai, uma palavra direta, oriunda do seu trono. Amém. E a igreja diz: Amém. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Para mim é um privilégio estar aqui com os irmãos, né? Eu acompanho a história dessa igreja desde o início, né? Quando começou lá no ministro Lafayette de Andrade. E acho que desde o princípiozinho que o Alex é de lá, né? Ele é aí, desde o início mesmo. E tive a oportunidade de estar com o pastor de vocês 2 vezes, né? Hoje está na Glória. Estive com ele uma vez na residência da minha mãe, que ele foi fazer uma visita, bem no princípio mesmo, quando estava começando a igreja lá. E depois estive com ele na Assembleia de Deus de Getsemane, né? Que ele foi lá fazer um agradecimento ao pastor Carlos, né? Por uma doação que o pastor havia feito para ele no início da caminhada, daquela batalha toda, né? E ele esteve lá com a esposa, acho que a pastora Sandra, né? Isso, a pastora Sandra. E só essas 2 vezes que eu tive com ele, né? E de resto eu sempre via pelas lives, né, dessa temporada aí de pandemia. Eu estava sempre assistindo o culto de vocês aqui e sempre dizendo: um dia eu vou lá. E chegou o dia. É como o amado irmão disse: o tempo é de Deus, não é nosso, né? E eu louvo o Senhor por estar com os irmãos aqui nessa noite. E gostaria de deixar uma palavra aqui para os irmãos que se encontram em Jó 14, versículo de número 7. E o Senhor nos dá uma palavra um pouquinho falando sobre raiz nessa noite, né? Sobre o cristão ter raiz, o cristão ser raiz. Jó 14, 7. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. Amém? Pode sentar-se, irmãos. Glória a Deus. Quando a gente pensa em raiz, automaticamente nós pensamos na parte da raiz que nós visualizamos, que é a árvore. E quando nós pensamos em árvore, nós pensamos naquilo que a árvore produz, naquilo que a árvore nos dá. Mas nós sabemos que a raiz é algo essencial para uma árvore. Porque uma árvore sem raiz, ela é tombada facilmente. Qualquer vento a destrói. Qualquer coisa que der contra ela, ela vai se acabar. Ela vai ao chão. Mas quando uma árvore ela tem uma raiz, e existe alguns tipos de árvore que ela tem, além das suas raízes, além das suas raízes que se estendem para as laterais, ela tem uma raiz chamada de peão. E essa raiz chamada peão, ela desce em direção ao centro da terra. Para quê? Para dar estrutura para a árvore. E quando nós pensamos em raiz, nós sabemos que a raiz, ela cresce e ninguém vê. A raiz, ela se fortalece e ninguém vê. A raiz, ela engrossa embaixo da terra e ninguém vê. E se nós formos comparar da mesma forma, é a vida do cristão. A cada dia nós estamos nos fortalecendo. A cada dia nós estamos nos robustecendo, como diz Paulo. A cada dia nós estamos sendo estruturados. E essa estrutura, naturalmente, ninguém vê. Dificilmente alguém vê você crescendo. Naturalmente alguém vê você sendo ferido. Você sendo amassado. Você sendo humilhado. Alguém chegando e arrancando fruto verde de você. Alguém, às vezes, arrancando um pedaço da tua casca. Às vezes, cortando um dos teus galhos. Mas ninguém vê a raiz que continua crescendo constantemente embaixo da terra. Sabe por quê? Porque quanto mais a raiz cresce, mais a árvore se fortifica. Quanto mais a raiz cresce, mais robustez a árvore vai tendo. E eu creio que na tua mente aí você deve estar lembrando de alguma árvore que você já viu. Que aquela árvore ela começou a crescer tanto, que a sua raiz ela começou a aparecer no solo. E indo em direção a algum muro, alguma residência, o que ela começou a fazer? Ela começou a rachar aquele muro ou aquela parede. Por quê? Por causa do poder da força que existe na raiz. Deus está falando contigo nessa noite que você é a raiz plantada pelo Senhor. Deus está te falando nessa noite que Ele está te estruturando. E Deus está dizendo que acontece algo tremendo, porque para onde a tua raiz se expande, as tuas folhas também vão. A árvore, quanto maior a sua raiz, da mesma forma é a sua copa. Ela vai crescendo juntamente. Mas só que no meio do processo, às vezes acontece comigo e contigo, de alguém vir e cortar a árvore. E automaticamente, por mais alta e mais poderosa que seja aquela árvore, se ela for cortada, ela tomba
e fica caída. E não há mais esperança. Mas só que Deus aqui, Ele traz uma palavra para nós nessa noite, dizendo que ainda que a árvore cair, ainda que a árvore tombar, ainda que não tenha mais jeito aos olhos humanos, porque naturalmente quando um de nós tombamos, e quanto maior o degrau que nós tivermos galgado na presença do Senhor, é mais visível. É tipo aquelas árvores gigantes como existem nos Estados Unidos, que existem umas árvores lá que são monstruosas, muito altas. E uma árvore daquela caindo, de longe se vê a queda de uma árvore daquela. E automaticamente quando ela cai, quem olha para ela diz, não tem mais jeito, acabou. Mas Deus está dizendo que ao cheiro das águas brotará. Deus está dizendo que ao cheiro das águas dará ramos novos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de entrar em uma mata e observar uma árvore que foi cortada e tombada e ela está ali já há um tempo. E quando você olha para aquela árvore, devido à quantidade de tempo que ela está ali, e o sereno, a chuva que vai caindo sobre aquela árvore, ela começa a criar um lodo, uma casca sobre ela. E você olha, começa a ver um monte de caulezinhos nascendo nela e também nascendo na raiz. Ou seja, virando planta nova. Deus está dizendo que nós somos plantas novas nas mãos do Senhor. Aleluia. E que em todo tempo Ele está cuidando de cada um de nós. E em cada tempo Ele está tendo cuidado de nos alimentar. Por quê, irmãos? Porque a raiz, além dela ser a estrutura da árvore, é a que busca o alimento para a árvore. A árvore é alimentada pela raiz. Na escola, no primário, nós aprendemos isso. Sobre a seiva, que é extraída da terra pela raiz. E ali vai alimentando toda a árvore, até chegar às suas folhas, até chegar aos seus frutos. E todo o processo que acontece na vida da árvore, ela está totalmente dependente da raiz. Porque toda a sua força, toda a sua robustez vem da raiz. E a palavra do Senhor diz que a árvore, ou seja, a raiz, ela está sempre crescendo em direção às águas. Você está entendendo o mistério? Cada um de nós crescemos em direção da água, que é a palavra, que é o Senhor Jesus, que vai nos alimentando. Lembra quando você começou como você era? Quando te dava uma oportunidade, você tremia, gaguejava, não que isso parasse até hoje. Nós temos 2 T's diante da presença do Senhor, que é tremor e temor. Isso não passa nunca, mas no início é mais difícil. Nós gaguejamos, nós ficamos desesperados, falando assim, tomara que não me dê oportunidade, não é assim? Tomara que não me dê oportunidade, por causa do medo. Mas com o passar do tempo, a gente vai se alimentando, a gente vai puxando a seiva, a gente vai pegando água, a gente vai se alimentando e se fortalecendo. E nesse fortalecimento, a gente vai tendo mais estrutura. E tendo mais estrutura, a gente vai tendo mais conhecimento. E tendo mais conhecimento, a gente tem mais intimidade. E quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais Ele se deixa achar. Aleluia. E quando nós paramos para analisar, nós somos uma árvore linda que está dando frutos. Glória a Deus. Porque esse é o propósito.
Nós somos chamados para dar frutos. Aleluia. Nós somos chamados para fazer a diferença. Assim como Deus usou tremendamente cada irmão que esteve falando aqui nessa noite. E se formos analisar, cada palavra que foi dita aqui nessa noite foi sobre frutos. Porque nós temos que dar frutos. Aleluia. Nós somos chamados para dar frutos. Nós somos chamados para alimentar alguém. Porque esse é o papel de uma árvore. A árvore, ela passa por todo esse processo de ser um caulezinho que sai de dentro da terra, de crescer, de se fortalecer, de ter muitas folhas, mas também de ter muitos frutos para alimentar alguém. Porque por todo o processo que você já passou, hoje Deus já te deu frutos para você alimentar alguém. E se você trazer a tua mente agora, você vai lembrar de alguém que está se alimentando de você pelo Espírito Santo. Alguém que Deus separou para que você cuide dessa pessoa, para que você tenha um cuidado com ela, para que você faça aquilo que alguém no passado fez com você. Está te alimentando, de estar te dando uma palavra, de estar te ajudando em oração, de estar sendo teu apoio constantemente para aquilo que você precisa, para aquilo que o Senhor te chamou, porque é para isso que nós fomos chamados. E nós analisamos a palavra do Senhor em Jeremias 17, versículo 7 em diante, diz assim: o homem que confia no Senhor será como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se preocupa, nem deixa de dar frutos. Aleluia. Aleluia. Porque por maior processo e dificuldade, como nosso amado irmão já contou aqui nessa noite o processo que ele passou, né? E aí ele conta que chega uma doida e fala para ele, vira para ele dentro do ônibus, aponta o dedo, porque o profeta é assim, né? Do nada ele aponta o dedo para a gente, e tem uns que parece que estão passando mal e já vem agoniado e aponta o dedo e fala: eis que eu te digo, e ali a gente já sabe e sente que é Deus falando conosco. Mas como ele mesmo relatou, naquele momento ele não conseguia visualizar o que Deus já fez até hoje e o que Deus ainda irá fazer, porque é um processo. Na nossa vida tudo é um processo. Mas assim como meu filho Lucas também falou, no tempo do calor, não se desespera. Aleluia. No tempo do calor ele fica firme, as folhas ficam verdes, ou seja, não está desesperado. Às vezes fica atônito, falando: Senhor, como será amanhã? Mas ele está entregando na mão do Senhor e dizendo: Senhor, ainda que hoje eu não tenha e não saiba como será o amanhã, mas o amanhã está nas tuas mãos, e estando nas tuas mãos, a providência vai vir do Senhor. Aleluia. Porque Deus é um Deus tremendo em nossas vidas. Aleluia. E continuando, às vezes nós passamos por algum processo tão grande na vida que nós achamos que chegou o final, que perdemos tudo, que não tem mais jeito, não tem saída. Eu creio que isso já deva ter acontecido com alguns que estão nessa sala nessa noite. De falar: agora eu acho que é o fim, agora não tem mais jeito. Mas só que nós servimos a um Deus
que tudo nas mãos dele tem jeito. Aleluia. Há esperança para a árvore cortada. Meu Deus, é forte. Ainda que esteja caída, ainda que o seu tronco no chão venha morrer, ao cheiro das águas. Sabe o que é isso, o cheiro das águas? É quando a água começa a refrescar. É quando começa, naquele momento de angústia, aquele momento de calor, aquele momento de desespero, e Deus começa a te regar no momento em que você faz o que? Se desliga de tudo, vai para o teu cantinho, e ali você derrama a tua lágrima, ali você fala com Deus, ali você se derrama na presença do Senhor, naquele momento ao cheiro das águas. Deus começa a te lavar, Deus começa a te tratar, Deus vai cuidando de você, e ali começa um processo de um brotinho começar a brotar, uma coisinha pequenininha que ninguém dá valor, e quem olha passa e fala, essa raiz morreu, queimou, não tem mais jeito, está acabada, mas Deus vira e diz, tem jeito, porque eu sou Deus, e eu inverto o quadro daquele que eu quero fazer uma obra na vida dele. Porque quando nós somos chamados, nós somos separados. E quando nós somos separados, Deus nos pega como um forte, fala, Satanás, tu perdeu. Mas só que os revés da vida vêm contra nós. E às vezes o inimigo ele vem com aquela serra bem grande, passa e numa cortada só ele derruba a árvore. E quem olha diz, não tem mais jeito, acabou. Se foi a esperança. Mas Deus está dizendo, tem esperança. Glória a Deus. Deus está dizendo da raiz de Jessé vai nascer um rebento que fará a diferença. Do rebento, da raiz de Jessé, nasceu um rebento chamado Jesus, que fez a diferença em nossas vidas. O motivo de você estar aqui hoje, lembra de quem você era antes de você se converter ao Evangelho? Porque eu creio que nem todos que estão aqui são evangélicos de berço. São todos não, né? Todos de berço não. Lembra como você era? Ninguém podia pisar no teu carro. Ninguém podia falar alto contigo. E hoje quem você é? Você é aquele homem do que foi dito aqui nessa noite, o bom samaritano, que não passa ao largo, vai perto, vê porque está caído, não se preocupa porque caiu, mas se preocupa porque está caído, e coloca nos seus ombros e leva e cuida. Assim é cada um de nós. Assim o Senhor tem feito com cada um de nós. Quem olhava para nós e quem olha para nós hoje, tudo aquilo ficou no passado. E nós somos novas criaturas na presença do Senhor. Glória a Deus, em nome de Jesus, Pai. Porque às vezes, irmãos, tem muitos que, quando Deus começa a dar poder para ele, e graças a Deus não tem isso aqui nessa noite, mas Deus me deu essa palavra e eu quero compartilhar com vocês, que está lá em Daniel capítulo 4, a partir do versículo, se não me engano, acho que é o 13, 14, 15, que fala que Deus dá um sonho a um poderoso rei, Deus faz ele dormir, e quando ele dorme, Deus mostra para ele uma árvore muito grande, muito poderosa. Uma árvore onde todos vinham se alimentar dela.
uma árvore onde os animais estavam debaixo dela, as aves se entrelaçavam entre os seus galhos e todos estavam ali protegidos por aquela árvore. Mas de repente uma voz de um homem que desce do céu fala: corta a árvore para que ela caia, mas o seu tronco, a sua raiz, prende com cadeados. Por que Deus está falando isso? Prende a raiz com cadeado, porque a raiz é a parte principal da árvore. E Deus está dizendo: a raiz não vai morrer. A raiz voltará a dar fruto novo. Mas é necessário processo. E quando ele chega e conta para Daniel o sonho, Daniel fala: olha, ei, infelizmente esse homem é um Senhor. Você cresceu demais, se achou demais. Achou que era muito poderoso. Mas Deus está falando contigo: se humilhe um pouco. Ajuda o necessitado. Glória a Deus. E talvez Deus esteja falando contigo nessa noite: ajuda o necessitado. Às vezes nós ficamos esperando alguém vir bater na nossa porta: ei, tem um prato de comida aí para mim. E Deus está dizendo: não, vai ao encontro dele, não espera ele vir, não. O irmão contou aqui do irmão que estava necessitado. Glória a Deus que talvez você foi até lá, mas talvez alguns não foram, não puderam ir. E talvez aquele irmão estava contando contigo. Eu não conheço. Eu estou falando que Deus está mandando eu falar. Meu Deus, aleluia. Talvez aquele irmão ele é tão apegado a você que ele estava dizendo assim: quem eu esperava vir aqui não veio me ver, aleluia. Aí sabe o que Deus faz? Ele fala: desce lá, anjo, e manda cortar a árvore. Mas fala para a árvore que a raiz dela vai estar presa por 7 tempos. Mas depois de um tempo ela voltará a ser quem era, mas segundo a minha vontade, não a vontade dela. Porque às vezes é necessário Deus nos tratar. Porque infelizmente às vezes com o passar do tempo o nariz começa a fazer isso. E a palavra de Deus diz que o bater da manteiga faz leite, mas o torcer do nariz sai sangue. E às vezes é necessário Deus torcer o nosso nariz. Talvez você esteja dizendo: dura essa palavra, mas ela também é para mim. Porque primeiro ela corta aqui, para depois cortar para aí. Porque às vezes nós somos negligentes. Quantas vezes Deus manda nós irmos e nós falamos: Senhor, envia outro. Fazemos igual foi dito aqui de Moisés: envia outro, Senhor. Eu sou pesado de língua, eu sou gado. Envia outro, Senhor, eles não vão acreditar em mim. Envia outro, Senhor, porque eu fui criado lá junto com o faraó. E agora se eu chegar lá, ele vai dizer: ué, tu virou a casaca, tá do outro lado. Aí tu diz: eu tô, mas agora eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso que faz a diferença. Aleluia. Porque foi para isso que Deus nos chamou, para fazermos a diferença. A árvore, ela só é boa quando dá frutos. A árvore só é boa quando está cheia de frutos. Você já viu alguém tacar pedra numa árvore que não tinha frutos? Mas deixa uma árvore, um pé de manga carregadinho de manga madura, para você ver quantas pedradas ela vai tomar. Mas ela vai cair? Não. Ela permanece lá. Pode tirar todos os frutos, mas ela vai continuar sendo árvore.
pode tirar tudo que tiver nela, mas ela vai, daqui a um tempo, voltar a dar frutos novos. Sabe por quê? Porque não é um processo da árvore, é o processo de Deus. Aleluia. Deus está te dizendo que Ele está te enchendo de frutos. Aleluia. Mas esse fruto não é para você ficar para você, é para você alimentar alguém. Então deixa, taca pedra. Aleluia. Deixa, taca pedra, porque quanto mais pedra tacar, mais fruto vai cair. E quanto mais fruto cair, vai alimentar alguém. Aleluia. Vai vir vento forte que vai sacudir a árvore. Os frutos também irão cair, mas também será para alimentar alguém. Deus está te dizendo que Ele te chamou para ser árvore. Tem uma passagem que Jesus ele vai fazer um milagre nas vistas de um cego. E aquele cego, quando Jesus vira para ele e pergunta assim: o que tu vês? Ele fala: eu vejo um homem em forma de árvores. Talvez você já tenha lido essa passagem. Eu vejo homens em forma de árvore. Aí Jesus pega, vai na vista dele e calibra. Dá uma calibrada, sabe por quê? Porque Jesus alterou tanto a visão dele que ele já estava tendo visão celestial. Ele estava nos vendo como nós somos. Porque Deus, quando olha para nós, Ele não nos vê como homem, Ele nos vê como árvore frutífera que está alimentando alguém. Glória a Deus. Aleluia. Que está servindo para alimentar alguém. Então deixa o Senhor trazer na tua memória aí agora alguém que precisa ser alimentado por você. Porque tem alguém. E Deus vai te fazer lembrar dessa pessoa. Talvez seja aquela que nem gosta de você, que te odeia. Que talvez até já disse que queria te ver morto, mas é aquela que Deus escolheu para você alimentar. É aquela que Deus escolheu para estar sendo tratada por Deus por intermédio da tua vida. Sabe por quê? Porque ao cheiro das águas brotará. Aleluia. Ao cheiro das águas. E essa água é Jesus. Toda planta necessita de água. Toda árvore necessita de água. E existe tanta água que vem do